Vamos começar o nosso evangelho. Saudando e cumprimentando a todos, com muita alegria em nossos corações, reunidos em nome de Deus, de Jesus, dos Espíritos iluminados, em nome da Casa Espírita Amor em Gotas. Irmanados espiritualmente, com os nossos pensamentos elevados, nós te rogamos, Jesus, Mestre amado, a tua presença, para que possamos expressar todo o nosso amor, a nossa gratidão. Gratidão pelas bênçãos recebidas até este momento, Senhor. Se conosco, Senhor Jesus. Tu bem disseste que és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Teus ensinamentos, Senhor, nos leva a esta exortação e nos estimula como a bússola que orienta e aponta o caminho da redenção. Fica conosco, Divino Mestre, e pedimos a sua permissão para prosseguirmos, iniciando com a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O nosso evangelho de hoje nos leva ao capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando Jesus se expressa e diz: a casa do meu Pai, Jesus afirma que na casa do meu Pai há muitas moradas. Fica bem claro para nós que a casa do meu Pai é o universo. Ele está se referindo a todo o universo. Que corresponde ao conjunto de toda a matéria e a energia existente. Antes de prosseguirmos com o Evangelho, vamos falar um pouquinho desse universo, que é a casa do nosso Pai, do Criador. E também é a nossa casa. Porque habitamos esse universo
dentro do nosso planeta Terra. E o nosso planeta Terra faz parte desse universo. A ciência aponta para todos nós que o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Muito tempo, não? O universo é imensurável, com toda a sua magnificência. Ele abrange fisicamente os planetas, as estrelas, as nebulosas, as galáxias, dentre outros, e toda a matéria disseminada no espaço. O universo nos fascina. A cada descoberta da ciência, ela se curva diante da complexidade desse universo. O universo se impõe não só pela expressão de amor de Deus, mas, sobretudo, pelo excesso de beleza e de esplendor. O universo, ele é maravilhoso. Não temos palavras para descrever o universo. Quando lançamos o nosso olhar para o universo e percebemos que a grandeza do universo vai além do que os nossos olhos podem ver e enxergar. Um pensador, ele nos disse: segredos e mistérios. Um pensador nos falou: segredos e mistérios existem entre o céu e a terra. Muito mais do que possamos imaginar em nossos conhecimentos científicos e empíricos. Olha que profundidade de pensamento desse pensador. Então, ele nos fala que, para que o homem possa desvendar os mistérios do universo, falta ainda capacidade intelectual e capacidade moral para que ele possa penetrar em alguns pontos do universo que ainda o véu cobre esses mistérios do universo. O nosso respeito, a nossa admiração, a nossa gratidão pela excelência do universo. Prosseguindo com o nosso evangelho, vamos ao item 1 do capítulo 3. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Jesus nos falou: o coração de vocês não deve se perturbar. Creia em Deus e também em mim. Essa citação consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Vejam bem, nós vamos discorrer sobre essa frase de Jesus
quando ele proferiu essa frase, naquele momento onde ele estava reunido com os discípulos, os 12, na véspera da sua crucificação. Mas vamos fazer um parente aqui e trabalhar essa frase que Jesus disse, essa exortação do Mestre: o coração de vocês não deve se perturbar. Essa frase de Jesus é atemporal, em que não há tempo. Ele falou para os seus discípulos, porém, serve para todos nós, para que possamos nos encorajarmos, para que possamos ter bom ânimo, para que possamos estimular a nossa fé e a esperança. Jesus proferiu essa frase lá para os discípulos. Só que ela, como ela é atemporal, serve para todos nós. Diante do momento que nós estamos atravessando, diante do momento que estamos vivenciando, um momento de desafios, essa pandemia que assola não só o nosso país, mas todo o planeta Terra, e Jesus vem e nos fala, diante de todos nós, diante dos discípulos, o coração de vocês não deve se perturbar. Creia em Deus e também em mim. Então, o que queremos dizer é que, diante da circunstância que nós estamos vivenciando, atravessando essa pandemia, sabemos que muitos irmãos desencarnaram e muitos ainda vão partir em consequência dessa pandemia, do Covid-19, dessa doença. Sabemos que muitos corações estão passando por uma dor profunda. Muitos amigos nossos, familiares, estão passando por uma dor terrível por ter perdido seus entes queridos. É ou não é? Nós, que somos espíritas, graças a Deus, temos os instrumentos que a doutrina espírita nos oferece para lidar com esses momentos de pandemia, com esses momentos de tristezas. Os espíritos que estão desencarnando, em consequência do Covid-19, essa doença foi o motivo do desencarne, entendendo que nada acontece por acaso. Os desencarnes já estavam previstos no histórico reencarnatório de cada irmão, de cada um. Um ciclo. Todos, cada um de nós, temos um ciclo reencarnatório. Esse ciclo, ele um dia termina. Tudo dura o tempo que é preciso. A Covid-19 foi o motivo para o desencarne. Mas, se nós não desencarnarmos pelo Covid-19, vamos desencarnar por outro motivo, seja ele qual for, porque quando fecha o ciclo,
nós pegamos a nossa malinha e bye, bye, não é? Então, os instrumentos que a doutrina nos oferece para os enlutados, né? Jesus, ele, no seu amor infinito, ele mostra para essas famílias e aponta o caminho da fé, da esperança e da resignação. Todos nós, um dia vamos desencarnar, todos. Por mais que estejamos passando por um momento de aflição, como disse o nosso irmão Chico, tudo passa, não é mesmo? Prosseguindo com o nosso evangelho, quando Jesus disse, o coração de vocês não se deve perturbar, em que momento Jesus proferiu esta frase? Pois bem, foi na noite em que Jesus estava reunido com os discípulos, que celebrava a última Páscoa. E naquela mesma noite ia acontecer a traição, porque essa noite era a véspera da crucificação de Jesus. Então, os discípulos estavam um tanto quanto transtornados, perturbados, ansiosos, por emoções confusas, seus corações estavam tomados de muita ansiedade, mas o que estava acontecendo entre os discípulos neste momento? Pairava no ar, no ambiente, um sentimento de tristeza. Veja bem, eu estou relatando uma passagem evangélica onde os discípulos estão com Jesus na véspera da sua crucificação. Então, pairava no ar, naquele momento, no ambiente, um sentimento de tristeza por causa da terrível expectativa da partida do Cristo. Os discípulos, antevia que ia acontecer, estavam pressentindo o desencarne de Jesus, a partida do Mestre. E também os discípulos, eles se sentiam envergonhados naquele momento também, pela demonstração que deram de egoísmo e orgulho. Veja bem, no percurso dos discípulos, alguns traços vieram à tona de egoísmo e orgulho pelos discípulos, porque, na verdade, os discípulos eram homens comuns, sem nada de extraordinário. Então, esses traços de egoísmo, de orgulho, tanto é que foi dentre eles, dentre dos discípulos, que saiu um traidor e um que negou a Jesus. Então, os discípulos estavam perplexos pela notícia de que um deles seria o traidor e que outro discípulo também negaria o mestre. Por fim, eles também estavam enfrentando uma crise de fé. Que crise de fé que os discípulos estavam enfrentando naquele momento, na véspera da crucificação de Jesus? Questionando sobre como alguém que estava prestes a ser traído poderia ser realmente o Messias. Preste bem atenção. Olha como oscila a fé.
Mesmo os discípulos, naquele momento, a fé deles oscilava como oscila a fé nossa. Então, eles se indagavam como que alguém que estava prestes a ser traído poderia ser realmente o Messias. Todavia, não obstante, frente a todas essas questões, os discípulos de Jesus mantinham o amor e a devoção ao Senhor Jesus. Mesmo com esses desencontros, mesmo com essa oscilação da fé, que é algo natural, porque os discípulos também, de certa forma, eram espíritos imperfeitos, mesmo com essa oscilação da fé, essas questões de insegurança, prevendo a partida de Jesus, mas eles mantinham, eles recobravam o amor e a devoção ao Senhor Jesus. Então, a união de todos esses sentimentos dos discípulos, dessas incertezas, dessas inseguranças que pairavam nos corações dos discípulos, fazia com que eles estivessem literalmente perturbados naquela ocasião. Olha, preste bem atenção, é nesse contexto que Jesus começa seu discurso dizendo as doces palavras aos discípulos. Jesus, percebendo essa perturbação que pairava no ar, vinda dos seus discípulos, Jesus, com sua meiguice, começa seu discurso dizendo as doces palavras: não se turbe o vosso coração. Essa frase, ela nasce e Jesus expressa nesse momento, nessa reunião com os discípulos, na véspera da crucificação de Jesus. Não se turbe o vosso coração. É interessante notar que, ao dizer não se turbe o vosso coração, Jesus estava expressando seu profundo amor e ternura pelos discípulos. Visto naquele momento, o próprio Jesus estava aflito. Jesus pronunciou essas palavras para confortar seus discípulos, ainda que ele próprio estivesse agonizante, encarando a cruz. E para concluir, a frase não se turbe o vosso coração significa literalmente pare de sentir perturbados. Portanto, assim como os discípulos foram confortados naquele momento, porque os discípulos, de certa forma, com essa exortação de Jesus, eles foram confortados, porque Jesus disse a eles: não se perturbe o seu coração. Hoje nós encontramos conforto nessas mesmas palavras de Jesus. Diante de toda essa circunstância que nós estamos vivenciando, Jesus nos fala: não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus e creia em mim. Crer em Deus é depositar a sua força, a sua fé, na certeza de que tudo passa.
creiam em Deus e creia em mim. Jesus vai mais além. Creia em Deus, mas também em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que belo, olha que bonito de ensinamento. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por enfermidades que muitas vezes alojam no nosso corpo. Aí Jesus vem e fala: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia em mim. Ao invés de estarmos com o coração turbado, devemos confiar em Deus. Devemos confiar também no Filho, em Jesus. Como eu disse agora há pouco, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não apenas mostra o caminho, mas ele próprio é a fonte. É o único caminho que conduz ao Pai, Jesus. Ele é a única verdade de Deus que liberta o pecador e somente ele concede a vida de comunhão com Deus. Nosso coração deve estar confortado porque os seguidores de Cristo jamais estarão desamparados. Nós, que somos espírita cristãos, nenhum de nós, em momento algum, vamos estar desamparados. Porque aquele que crê, aquele que confia, sempre vai estar envolvido nas emanações da providência divina. Que possamos, nesse momento difícil, desenvolver em nós a paciência, mas a paciência que nos leva a uma reflexão, uma paciência que busca em nós saber quem somos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Tendo em vista o nosso tempo ser curto, não é possível eu continuar esse ensinamento de Jesus quando ele diz, ele prossegue nesses ensinamentos, logo após, não turbe o vosso coração, creiam em Deus e creia em mim. Ele prossegue dizendo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, existe muito mundos habitados. E ele diz mais, eu me vou para preparar o lugar. Que lugar é este? Quando Jesus disse, eu me vou para preparar o lugar. Que lugar é este? Onde é? Onde fica? Jesus nos acena com uma pátria espiritual de paz e felicidade. E quem vai para esse mundo de paz e felicidade, quem são? Quais são esses espíritos que vai habitar essa pátria espiritual onde reina a paz e a felicidade? Somos nós.
Ainda não, né? Ainda não. Mas nós vamos habitar essa parte espiritual no qual Jesus se refere. E só vamos habitar essa parte espiritual e habitam essa pátria espiritual todos aqueles que vivem em consonância ou em concordância com as leis de Deus, como dissemos anteriormente. A casa do meu pai é o universo. Então, essas moradas do qual Jesus se refere, essas moradas espirituais onde reina a paz e a felicidade, Jesus acena para nós e diz: venham. Mas para nós chegarmos a essa parte espiritual, o caminho é longo. O trajeto é extenso. Para que nós possamos habitar essa pátria espiritual onde reina a felicidade, a paz, a felicidade, a alegria, nós temos que se adequar às leis divinas. Nós temos que automatizar os ensinamentos de Jesus em nossos corações. É impossível? Não. Cabe a cada um de nós começar a partida lentamente, degrau por degrau. E um dia vamos chegar aos cimos espirituais. Os cimos espirituais são essas pátrias espirituais que Jesus se refere. Tendo em vista o tempo ser curto, já são 21h03, eu não posso mais me estender nesses ensinamentos. Teria que falar dos mundos diversos que estão no universo. Teríamos que falar dos diversos estados da alma no mundo espiritual. Teríamos que falar da classificação que Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espírito, uma classificação dos diversos mundos e dos diversos habitantes, de acordo com o seu estágio evolutivo ou a sua inferioridade. Porém, entretanto, eu vou deixar para outra ocasião essa segunda parte desses ensinamentos de Jesus, ok? E nós vamos, então, caminhando para as nossas vibrações, unindo os nossos pensamentos, vamos nos unindo através do pensamento e direcionando muita luz e energia e desejos de cura para todos os nossos irmãos enfermos. Unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, vibremos por todos os nossos irmãos, cujos nomes estão mencionados aqui no nosso grupo do Amor em Gotas.
rogando a Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe, rogando pela cura, rogando pelas curas dos nossos irmãos. Fluidos de cura, fluidos balsâmicos, envolve esses nossos irmãos. Todos os grupos da plataforma de WhatsApp, todos os nomes mencionados dos enfermos e doentes, que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes envolve esses irmãos, que as células doentes transformem em células sadias, luminosas. Senhor Jesus, envolva esses nossos irmãos no seu amor, na sua luz. Curai-os. A misericórdia divina, sabemos muito bem que está presente, envolvendo a todos os doentes, envolvendo a todos os nossos entes queridos em luz, e assim fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, nós vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial, pelos corações enlutados, por todos aqueles que estão em aflições, por todos aqueles que estão num momento de tristeza, de depressão. Nosso Divino Mestre, curai esses nossos irmãos. Aponte para eles o caminho da fé, da esperança e da resignação. E por fim, Jesus, fortalecei a todos nós neste momento. Mostra para nós o caminho da luz e da redenção. Que possamos beber na sua fonte, no seu amor. E aqui ficamos agradecidos. A nossa gratidão, Senhor Jesus, por permitir o nosso encontro com todos esses corações, aplaudindo por esse momento de alegria e de paz. Os nossos agradecimentos a Deus, nosso Pai de misericórdia. Os nossos agradecimentos à equipe de espíritos iluminados. O nosso amor externando, a felicidade pairando nos nossos corações. E vamos encerrando os nossos trabalhos dizendo:
nosso divino Mestre e Salvador. Fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis, mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus.